pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Agora a gente estamos aqui resolvendo a questão do som. Só lembrando, a live de amanhã às 18 horas com Rossana Lira e minha esposa Leila, tá bom? Vamos na tua agenda, você aproveitar isso. Vamos voltar aqui já para a gente ganhar tempo, né? E quero agradecer a Luiz por estar aqui conosco, refazendo essa live. A primeira ficou com aquele gosto de quero mais. E aí nós estamos refazendo isso para trazer mais informações. E eu quero pedir para ele já começar já falando sobre a questão. Primeira coisa, querido, você não tem que ter medo sobre isso. Então, como nós estávamos aqui colocando, é que o medo é uma consequência do pecado. Então, é a primeira consequência do pecado, na verdade. Então, Adão, quando ele cai, quando ele come do fruto, Deus o procura no jardim, está em Gênesis 3, a partir do verso 9, quando o Senhor pergunta para Adão onde você está, e ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então, alguns versos acima, nós vamos ver que Adão coseu para si um avental com folhas de figueira. Figueira na Bíblia é uma simbologia que fala das coisas da terra. Então, Adão, ele se sente nu, não porque não tivesse uma cobertura física da terra, mas porque ele perdeu a cobertura espiritual de Deus. A nudez de Adão, que ele fala aqui, que ele se sentiu nu, por isso teve medo de Deus, é porque ele não tinha mais a percepção de quem era o seu Criador, de quem era Deus. Por isso ele teme, tem medo de Deus, né? Então, essa coisa da figueira é isso, diz respeito às coisas da terra. Videira diz respeito às coisas do céu. Isso é uma simbologia bíblica que vai acompanhar de Gênesis até Apocalipse. Tá? Então, assim, medo é uma consequência do pecado. Então, nós não podemos ter medo. Como eu falei, você pode ter preocupação, você pode ter algumas aflições normais da vida, mas está aflito, está preocupado, não dá para resolver, bota diante de Deus que Ele resolve para você. Tá? Agora, medo não dá. Eu tenho pego no consultório, muitas pessoas dizem: eu estou com medo do vírus, eu tenho medo do vírus. Até mesmo dentro do hospital, a equipe que trabalha lá, eu vejo pessoas com medo. Mas medo, você não pode ter. Nós não podemos ter. Eu não tenho medo. Eu tenho prudência, como nós vamos falar aqui, em relação a um monte de coisa. Eu também não sou imprudente. Tá? Destemido é aquele que não tem medo. Eu não tenho medo. Sou destemido, mas eu sou prudente. É uma outra coisa que nós vamos conversar. E aí vem essa história de que foi Deus que fez, Deus que mandou. Deus não botou doença, Deus não faz doença, e nós vamos entender isso aqui, tá? Sem profecia do Apocalipse, tá certo? Não estamos no Apocalipse, esse Covid não é sinal do Apocalipse. Como eu estava falando aqui, se você não entende isso, vem o Rema, faz aula de escatologia, vai ser bom para você, se você ainda tem essa percepção, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho de escatologia que vai ajudar bastante. Então, assim, Paulo, ele fala, dá algumas dicas dessa questão. Dá algumas dicas não, né? Ele fala a verdade sobre essa questão da doença, né? E como acontece isso. Então, lá em Romanos 8, ele fala: sabemos que toda natureza criada, toda criação, como algumas outras traduções que eu prefiro, toda criação geme e está em dores de parto. A dor de parto, a gente sabe que foi também uma consequência do pecado. Deus falou a Eva: aumentarei muito as dores de parto. Então, o que ele está dizendo aqui é que a criação sofre do mesmo efeito de corrupção de Adão, por conta de Adão ter entregue a gerência da obra da criação na mão do inimigo. Então, a corrupção da criação acompanha a corrupção física e espiritual do homem. E ele continua: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, C, que é a arca que carrega o Espírito, ok? Nós também, Paulo também, ele se coloca, tá? Nós mesmos que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Ou seja, ou a dizer, a redenção do nosso corpo, aqui o corpo físico. Então, gente, é muito claro que o corpo físico ainda está sujeito à corrupção junto com a obra física da criação. Esta redenção não ocorreu, certo? Portanto,
tudo aquilo que acontece de errado na obra da criação por estar corrompida, vai ter repercussão no homem. Então, vou ensinar para vocês assim rapidamente. Esse Covid a gente não sabe muito bem de onde ele veio. Ok, daqui a alguns anos pode ser que se descubra e tal, mas eu vou fazer uma analogia com a gripe. Muito simples, para que vocês entendam. A gripe, por que a gripe vai e volta? Eu não fico imune, eu não fico curado da gripe? Fica. Mas a gripe, ela se recria na galinha e no porco. Olha, interessante. Ela vai para a galinha ou para o porco, passa de galinha, 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 galinha. Depois de muitas galinhas ou de muitos porcos, esse vírus muda e é capaz de voltar ao homem. Se ele não ficar pulando de galinha em galinha, se a galinha pega a gripe ou morre ou fica curada, ela não passa para várias galinhas e não há essa múltipla replicação de galinhas ou de porcos e, portanto, o vírus não muda o suficiente para voltar para o homem. O que fez o vírus da gripe ser capaz de fazer isso? Os galinheiros criados, a galinha criada como máquina de botar ovo, daqueles mega galinheiros, e os porcos criados como máquina de gerar carne, naqueles mega pocilgas. Você criar sua galinha no quintal e o seu porquinho no quintal, não vai gerar gripe para você. Portanto, o animal doméstico, a quem Adão deveria ter dado nome e criado, esse não faz gripe. O que faz gripe? O homem. Quando ele teve que gerar, suar, ter a força do seu braço para gerar seu próprio alimento, ele criou e subjugou a criação à sua vaidade, está lá em Romanos também, um pouco acima de onde eu li, não é isso? Ficou sujeito à vaidade, e é esta vaidade humana que cria a gripe. E pode ter certeza, foi a mesma que criou o corona. A gente só não descobriu como saber. Ponto. Então entendemos que Deus não criou esse vírus, entendemos que Deus não coloca, e que enquanto o corpinho for corruptível, meu amigo, se cuida fisicamente, porque senão você vai dançar, vai ter doença, e depois não diz que foi Deus que colocou, porque não foi. Tá bem? Então, gente, nós temos que cuidar do templo. Também não diz isso em vários pontos? Diz, né, pastor? Isso. Curioso, ou eu estou inventando aqui? Não, né? Não, então é isso aí. Então, assim, tem que cuidar do templo. Cuidar do templo é ter prudência e cuidar do físico com o seu templo. Porque senão o templo vai ficar exposto ao tempo, a tinta vai descascar, a telha vai quebrar. É assim que acontece com os prédios. Então, pois é, você templo também. Então tem que se cuidar. Né? Então, pastor, assim, acho que essa é a grande questão que as pessoas colocam em relação a isso, né? Isso mesmo. Não tem profecia do Apocalipse, esquece isso. Onde esquece você os profetas. Esquece os profetas do caos, ponto. Já acabamos com isso. Doença é consequência do pecado. Isso mesmo. E não tem que ter medo. É isso mesmo. Partir daqui, pastor? É desse ponto em diante. Inclusive, Luiz, você falando isso, hoje eu vi uma live com o nosso querido Reagan, irmão Reagan, né? O filho, né? E ele falando, explicando e dizendo que se o pai dele estivesse vivo, o pai dele estaria seguindo as recomendações médicas. Porque ele diz, fé, quando junta com o natural, é uma explosão. Então ele dizendo, meu pai de forma nenhuma seria um tolo. Ele não usaria a fé dele para passar por cima de certas recomendações que são sensatas e sérias, né? E ele estava encorajando as pessoas, dizendo, ó, tenha sua fé, não tenha medo, guarde, mas também siga recomendações. Final. É isso aí. E assim, eu separei alguns provérbios, né? Será que está na Bíblia que a gente tem que ser sensato também? Também está lá, né, pastor? Vamos ver se está aqui, aqui, ó. Salomão falou muito sobre isso. Falou, né? Eu peguei alguns. Tem um monte, tá? Eu peguei alguns. Então, olha só que interessante. Alguns são assim, bem emblemáticos. Está lá em Provérbios 13 e 16, para quem gosta de anotar e ler depois. Ó, Vamos lá. Vai. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Isso. Conhecimento humano. Então, de novo, ó. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então, qual é o conhecimento? Use máscara, lave a mão. Isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Siga as recomendações. Qual é o conhecimento que chega a você? As recomendações. Haja segundo a recomendação, segundo o conhecimento. Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor.
Então, assim, examine essa situação com cuidado. Vamos conversar aqui sobre essa situação hoje. Né? Olha com cuidado para essa situação. Né? E, finalmente, provérbio 22:3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Hoje, refúgio, vou usar o refúgio físico, aqui, nossas casas, a máscara, tá? E vou usar que o Senhor é nosso refúgio. Né? Então, o refúgio aqui, hoje, tem dois sentidos. Tem um sentido real, tem um sentido físico e tem um sentido espiritual, que Deus é o nosso refúgio. Então, busquem os refúgios, vou botar aqui Salomão no plural. Então, busquem os refúgios e tudo vai sair bem. Né? Então, assim, a gente tem que ter prudência no que faz, tem que examinar corretamente o que é bom, o que é ruim, né? Tomar para o que é bom, deixar ir o que não serve. Paulo também fala isso. Né? Então, desta confusão toda, vamos levar o que é certo. Tá? Então, assim, tem que ter prudência, tem que ter cuidado. Alguns países não tiveram prudência, não tiveram cuidado, explodiram de casos. Nós vimos aí, Itália, França, curiosamente, Estados Unidos. Está bombando de casos, está com quase 1 milhão de casos, é uma coisa absurda. Né? Veja só, é um país que tem toda uma estrutura de fechar aeroportos. O 11 de setembro mostrou isso, em dias, eles fecharam o país inteiro. Por que não fizeram com o Covid? Poderiam ter feito, falta de prudência, da vigilância, né, sanitária de lá, do Ministério da Saúde de lá, né, do FDA, que é quem controla isso lá. Então, estão explodindo de casos. Nosso governo, dentro das suas orientações, foi bastante prudente. Nosso governo municipal aqui foi bastante prudente. E nós estamos colhendo isso. A nossa região sul-fluminense, se nós formos ver a incidência por 100 mil habitantes, é a mais baixa possível. Somos nós e o norte do estado. O Grande Rio está bombando, Costa Verde, Angra dos Reis, fica em situação intermediária, e nós estamos nadando de braçada. Apesar de Volta Redonda ainda estar um pouco mais, mas mesmo assim, essa incidência ainda é menor do que nessas outras regiões que eu citei. Então, gente, existe uma ação governamental. Claramente. Existe uma reação às nossas orações. Isso mesmo. Eu sei que esta região que eu citei, curiosamente, tem uma estatística que supera a estatística nacional de crentes. Se isso é uma coincidência ou não, eu vou deixar para cada um. É bom pensar. Cada um que pense. É bom você colocar isso também, Luiz, e tocar um ponto. Nós não estamos, a igreja não está sendo perseguida. Sim. Entendeu? É algo que você precisa estar atento. Em nenhum momento a igreja está passando por uma opressão, ser proibida de fazer os cultos, porque não querem que pregue o evangelho. Em nenhum momento isso está acontecendo. Pelo contrário, estamos pregando muito todos os dias, fazendo cultos, lives e ministrando a palavra. Então, é bom senso, gente. E isso é uma resposta Sim. de amor da igreja para com a sociedade. Nós precisamos entender isso e usar as mídias, a internet, para poder ir alcançando o pessoal e alimentando. Mas deixar bem claro para você que nós não estamos sendo perseguidos pelo governo, pela prefeitura. Bom, gente? Tiveram algumas reações de algumas igrejas, Isso. não vou citar nome, né? Não. Que desafiaram as determinações Isso. governamentais e se mantiveram abertas. Uhum. Paulo fala, Pedro fala, respeite o rei. Rei com R minúsculo, ou seja, o governo. Então, eu acho que respeitar normas governamentais não é o que a Bíblia manda. É isso aí. E salientando que não são normas para que, igual a Daniel. Né? Não é para a igreja. Não a boate, que é do capeta, não está funcionando. Os bares também não estão funcionando. Os bares também não estão funcionando. Então, exatamente. Nós precisamos ter bom senso. Isso. Então, os templos do inimigo também está tudo fechado. Está tudo fechado. Está tudo fechado. Está tudo fechado. É mesmo. Olha, tem que ter essa consciência. Até o templo do capeta está fechado também, gente. Logo a gente vai estar presencialmente. Não sei por quanto tempo, né? Não sei quanto tempo. Mas vamos ter essa consciência aqui para que a gente não possa estar condenando pessoas com essa bandeira. Isso. E não é verdade. Não é verdade. Assim, até para a gente entender o significado dessa pandemia.
Sim, inclusive, Luiz, já era uma primeira pergunta aqui Vamos lá. que é isso. A situação de Resende. A situação de Resende, ela é muito tranquila em relação ao que está aí fora. Nós temos poucos casos, assim, para que as pessoas entendam. Nível 0, nós temos 5 níveis de alerta. Nível 0 eu não tenho vírus nenhum. Okay. Nível 1 alguém veio de fora e manifestou sintoma. Nível 2 esse fora passou para alguém da cidade. Nível 3 esse que pegou de alguém de fora já passou para mais alguém da cidade. Nível 3. Nível 4 eu começo a perder esse rastreamento e nível 5 eu já não tenho mais noção. Nível 5 é Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Nível 4 é a Costa Verde. Nós estamos de 2 para 3. Ok? Então, eu ainda sei quem a pessoa está pegando. Então, não está perdida na população a transmissão. E nós temos algumas características físicas da cidade que nos ajudam. A cidade é plana, a cidade é aberta, não tem grandes prédios aglomerados. Então, as pessoas, mesmo nos locais de maior aglomeração, elas estão distantes, elas não têm proximidade. Isso ajuda. E para que assim, as pessoas entendam, pastor, cidades semelhantes à nossa, na China, do lado da cidade de Wuhan, né, onde começou o caos, próxima da cidade onde começou o caos, que fizeram o que Resende fez, fizeram o bloqueio social, lá é um pouco mais radical, né? Bloqueia estrada, não entra, não sai ninguém, enfim, mas de qualquer maneira, diminuíram em 95% o número de casos. Por 100 mil habitantes lá, né, que faz a conta, né? Mas diminuíram em até 95% o número de casos. Então, a gente pode esperar em Resende uma redução também muito semelhante a essa. Agora, gente, guarda alta. Tá? Não pode baixar a guarda. Não pode relaxar. Né? Não pode relaxar. Então, é hora de guarda alta e fazer o que o governo fez. Abre o comércio, máscara na cara, lavando mão quando sai do comércio, o comerciante tem que ajudar nisso, não pode deixar entrar sem máscara, distância, né? manter a distância das pessoas dentro do comércio e pode ir para o comércio. Locais de aglomeração, que infelizmente os nossos templos entram nesse conceito, tecnicamente, gente. Eu estou louco para vir aqui congregar com os irmãos, eu sinto maior saudade dos irmãos, mas não é a hora. Não é a hora. Isso mesmo. Assim, não é a hora, gente. Tá? Eu adoraria chegar aqui e dizer, pastor, está na hora de reabrir. Não está. Não é a hora, pastor. Aguenta aí, mais um tempo. É o jeito, né? Mas é interessante também se você está colocando, Luiz. Por que o isolamento, gente? Porque não se tem vacina, Isso. não é? Nenhum medicamento comprovado. Isso. Então vamos lá. Que tem falado sobre tratamento. A Veja estava lá com um antiviral que agora é o super. Não sei. Não é ainda. Tá? Se for, eu vou ser o primeiro a soltar fogos. Mas o fato é, tudo o que foi feito até agora, nada, não importa esteja a internet esteja falando, o que os donos do saber, sempre surge um cara que sabe, que adivinhou, que descobriu, nada mudou de forma dramática a evolução da doença. O que eu digo de evolução da doença e mudar de forma dramática? O paciente que interna sem ser em CTI, para dar um exemplo, ele fica em média 9 dias internado. Nada fez ele ficar 3. De forma consistente. Teve um caso, 2, 3, que eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Estou falando grandes populações. Que eu faça a mesma terapia que o profeta, né, falou que fez e realmente diminua esse tempo de internação. Quando isso acontecer, eu vou dizer, isso é uma terapia eficaz. Até então, é o que a gente chama de casos anedóticos. Eu fiz uma coisa aqui para o doente, e ele ficou curado rapidinho. Tem doente que foi curado rapidinho, 9 dias é média. Tem gente que fica mais do que isso, tem gente que realmente também fica 2 ou 3. Quem disse que esse doente não era um do que evolui bem de qualquer maneira? Então, muito cuidado com esse tipo de informação. Muito cuidado com essas pessoas que aproveitam o caos para fazer seus 15 minutos de fama. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E por isso, o isolamento social. O isolamento social, até agora, é o mais eficaz, é a única coisa comprovadamente eficaz. Diminuiu na China, vizinho de Wuhan, 95% dos casos. Provou. Esse está provado. O resto, gente, a gente tem feito de tudo no geral. Surgiu um negócio novo que parece que funciona. Tenta. Por quê?
Porque não tem nada que eu realmente saiba. Então, na guerra, o doente mais grave vale tudo. Né? Na trincheira vale tudo. Mas nada do que se falou até agora, em grandes cortes, em grande quantidade de pacientes, provou que reduziu. No caso, estão aprendendo ainda, né, Luiz, com essa Isso. doença aí, saber como se mover com ela, né? Agora, também vamos dar uma banada. Né? Uma banana, Já batemos, agora vamos abanar. aliviado. Está começando a surgir algumas formas de terapia que estão sendo, assim, está se tendo uma certa esperança. Está começando a mostrar nos gráficos que realmente tem algum benefício. Tá? Terapias combinadas de coisas, né? Que pode ter algum benefício. Então, vamos querer que até o final do mês se consolide essas formas de tratamento. Se consolidem nessas formas de tratamento. Tá? Lembrando, sabão, lavar as mãos. Isso. Máscara, saia de casa com máscara, gente. Não é isso? Isso. E uma coisa importante. Aí vamos aos mitos. Pode para os mitos? Começa, Então, para os vai. mitos. O Brasil deve estar em torno de 4 mil casos de óbito. Tá? O último censo que eu vi estava perto disso, eram 60, foi do dia 26, 28, não lembro, enfim, nessa faixa, tá? Está em torno de 60 mil casos, número de tontos, em torno de 60 mil casos, em torno de 4 mil mortes. Nessa época do inverno, daqui até o final do inverno, normalmente mais 8 mil de gripe. Nós tivemos 4 mil mortes. Entenderam onde eu quero chegar? Mas esses 4 mil virou uma bandeira incrível. Né? Então, a nossa média brasileira global de casos por população, por milhão de habitantes, ainda é baixo. O Brasil, como um todo, ainda tem uma incidência muito baixa. E vai ter. E vai ter. Saiu um post na internet muito interessante, que mostrava os estados que não estão Eu vi. de acordo com o governo federal e os que estão de acordo. É gritante a diferença do número de casos. Cada um tira sua conclusão, tá? Só estou falando um dado estatístico. Então, um dado estatístico, ok? Então, assim, respeitar o rei, talvez atrás da ordem de Deus. Não sei. Né? Quem sabe? Cada um tira sua conclusão, tá? Mas é isso. Então, assim, os números são esses. E se a gente for pensar em termos de estatística global, o número de casos, também até esse dia 26, 28 que eu estava vendo, era 0,04% da população mundial. Isso depois dos Estados Unidos explodiu 1 milhão de casos, tá? Então, nós vamos ver que não é tanta gente assim. Eu sempre faço uma comparação. A gripe espanhola, que rodou o mundo de 16 a 18, 1916 a 1918. Rodou o mundo de navio, não rodou de avião. Por isso demorou 2 anos para rodar o mundo, tá? Inclusive deu 2 voltas no mundo. Deu uma volta 2 vezes no mundo em 2 anos. Matou, na época, 40 milhões de habitantes. Para ter uma porção, gente, 40 milhões era a população brasileira da época. Olha que coisa. É como se uma doença hoje matasse 200 milhões. Ela matou aí, acho que 300 mil. Está muito longe desse número. Então, qual é o problema? Vamos lá. Qual é o problema desse vírus? O problema desse vírus é que ele fica silencioso durante muito tempo. A gripe você pega e no máximo uma semana você está manifestando. Esse vírus você fica uma semana pulverizando. Você dá uma de mosquito durante 15 dias. Você dá uma de mosquito durante 15 dias. E aí com isso você passa para muitas pessoas. E aí daqui a 15 dias as pessoas vão mais para frente. Então, daqui a mais 30 dias, ou seja, daqui a 30 dias, os meus 15 e mais os 15 da pessoa, tá? Daqui a 30 dias eu vou ter uma explosão de casos. Subitamente, eu vou ter uma explosão de casos, se não fizer o isolamento, se não botar máscara. Quando eu tenho essa explosão de casos, eu não tenho leito suficiente e material e tudo que diz respeito à saúde, nem profissional, nem nada, para dar conta dos casos. Então, esse vírus traz um conceito... questão de escolher, né? Isso. Quem vive, não, aí começa aquelas loucuras da Itália, idoso não vai mais para... Então, assim, aí começa a escolher Então, esse vírus traz um conceito diferente de saúde pública, que ele deixa de tratar da saúde individual para ter uma percepção coletiva.
Que olha só, pastor, a percepção coletiva do todo, não só do eu, essa coisa hedonista, ela está esquecida no mundo, não está não? Tá sim. Não está, pastor? Tá sim. Então veja que esse vírus, ele traz de volta algo que é muito importante. Vamos ver a Exato. parte boa? Estou fazendo análise boa disso tudo. Uhum. Tá? Ele traz de volta, resgatou algumas coisas. Primeiro, eu tenho que ter a percepção do outro. Porque se o outro não tiver percepção de mim, não vai dar certo. Eu uso máscara para você. Você usa para mim. Primeira coisa. Uhum. Né? Então, a percepção de coletividade. Eu faço pelo outro. Aonde o mundo vivia o hedonismo pleno. Globalização, todo mundo é lindo, mas francamente hedonista, Europa. Uhum. Aonde deu errado? É. Aonde foi pior? Não é à toa, gente. Não é à toa que na Europa foi pior. Porque essas ideias francamente hedonistas, meu umbigo, só, tudo pelo dinheiro, né? O meu Deus é o dinheiro, eu mesmo, é francamente europeia. Muita globalização demais, né? Isso vem de lá. Deu errado. Deu errado. O resultado está lá. O vírus veio para mostrar isso. Interessante. Uma outra coisa que nós vimos falando, né? A Tati fala aqui, não sei se a Tati está online aí, mas... Né? Tá online. Os idosos, Tati. Os nossos idosos, Tati. Fala aí, dá um iu aí. Né? O idoso estava esquecido. Isso. Esquecido dentro da própria casa. Verdade. Eu tive que lembrar dele. Opa, eu tenho um idoso aqui, eu não posso trazer para ele. Olha que interessante. Legal, né? Bom isso, não é? É o caso das crianças não terem aula, né? Para proteger os idosos. As crianças não estão mais fazendo um monte de atividade que era muito cômodo para o papai e para a mamãe, para não ter que tomar conta, para não ter que educar. O colégio educa, o professor de natação educa, o professor de inglês, o explicador. Todo mundo educa. Meu filho chega em casa aqui para tomar banho, jantar e dormir. Acabou. Vai ter que dar conta do filho. Isso mesmo. Olha que bom. Pai e mãe. Vai ter que voltar a ser pai e mãe. Quantos casamentos vivia de fachada? Só de aparência. Só de aparência. Os dois trabalham o dia inteiro, chegam de noite, também para tomar banho, comer e dormir. E de preferência um virado para cada lado. Estão tendo que se confrontar a casa. Estão tendo que se confrontar. O que vai ser desse confronto? Tem que se resolver. Vai ter que se resolver. E ó, vai ter muito casal aí daqui a 9 meses tendo neném. Se resolvendo mesmo. 9 meses aí você vê o resultado. Daqui a 9 meses vamos ver o resultado. Isso eu estou brincando, mas é esperado. Daqui a mais 9 meses, 8, 9 meses, começar a ter um boom de filhos. Bebê. Estou com Covid não, viu, gente? Casguei aqui. Então, assim, isso é a parte boa desse vírus. Porque ele traz um conceito social que estava esquecido. Totalmente esquecido. Então, eu olho para isso com bons olhos. Nós vamos passar... Porque se você passa por uma crise, pastor, e não tira uma lição da crise, você não passou por ela. Isso é muito importante, isso é super psicanalítico. Né? Então eu tenho a crise e não tiro a lição, eu não venci aquela crise, qual seja. A perda de alguém, é isso? Alguma perda, algum momento de crise na sua vida, crise normalmente é perda, né? Então assim, eu não vivi a perda, eu não resolvi a perda se eu não tirei uma lição. A partir do momento que eu tiro uma lição, a crise está vencida. Então, assim, nós já estamos tirando lições dessa crise. E vamos tirar lições sociais dessa crise quando ela passar. Muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta para a Luiz aqui, que eu anotei. E é interessante fazer essa pergunta para ele. Primeira, né? E a tal da curva, Luiz? Ela já veio. Isso. Virar, A onda. A onda. Não, onda acho mais legal que do tsunami, né? Mas é a curva, a curva é do gráfico, tá certo. Então, olha só, pastor. Nesses países que eu falei, europeus, a curva ela se iniciou e tomou uma característica assim. Isso. Tá? Ela ascendeu. Aquilo foi um tsunami. Se nós formos olhar os principais, onde tem o maior número, São Paulo e Rio, né? Nós principais protagonistas dessa crise. A curva São Paulo e Rio, ela está tomando essa atitude sem inclinar para cima. Mostrando que as ações
de isolamento foram eficazes para evitar essa elevação exponencial ou geométrica, dependendo de cada país, tá? Isso aqui não houve. E o número de óbitos, que é um marcador talvez mais importante do que o número de casos, ele vem levemente em queda, com tendência de queda. Certo. Eu conversei com alguns colegas do Rio que eles acham que daqui a 15 dias vai explodir de óbito, porque tem muito caso e tal. Mas mesmo que exploda, a curva ainda é com tendência a descenso. Então, a impressão que dá é que mais um mês, não quero ter bola de cristal aqui, eu não sou adivinho, né? Até porque essa coisa não é de Deus, né? Essa coisa não é legal, né, pastor? Então, assim, mas, sendo técnico, fazendo uma análise mais técnica da coisa, a ideia é que dá a impressão que dá mais um mês e meio, essa curva nós vamos estar igual à Espanha, já começando a abrir. Está começando a abrir. Começando a abrir, tá? Essa é a impressão que dá olhando hoje para a curva, tá? Mas o cuidado é importante, porque se baixa a guarda, isso é uma coisa chamada segunda curva. Quando você já está caindo, baixa demais a guarda e ela volta a subir. Eu tenho informação que em Maranhão, né? Vamos fazer o lockdown, fechar geral, porque já chegou o limite. Isso. Né? O norte está com alguns problemas, né? A cidade da minha esposa lá tem problemas em relação a isso. Manaus também, exatamente. Mas por quê? Não seguiram as recomendações. Não foram prudentes. Pessoal. Vamos lá, gente. Essa daqui é interessante. Eu posso sair para caminhar e dar uma volta com as crianças, Obrigado, pastor. Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Muita gente me fez essa pergunta para fazer para Luiz. Olha só. Vamos por partes. Você mora em casa, que nem o pastor, mora numa casa. Eu moro numa casa. Então, quem bota a mão na maçaneta, quem tira a mão da maçaneta é você mesmo. Isso. Não é isso? Isso. Saia para passear com seus filhos no seu bairro, sem problema. E todo mundo abraçadinho, porque está de casa mesmo. Né? Então, saindo de máscara. Assim, vou lhe falar, se sair na rua, mantendo distância das pessoas, nem máscara precisa, tá? Se for para passear. Não, eu vou na padaria. Então, o que eu tenho que comentar? Vamos além. Quero dar uma corrida. Quero dar uma corrida. Vá. Saia do seu prédio de máscara e com álcool gel na bolsinha lá, tá? Saiu do prédio, pegou nas maçanetas, álcool gel na mão. Vai começar a correr, retire sua máscara, guarde. Não precisa correr com a máscara. Dá sua corrida na Você não vai chegar perto de ninguém, gente. O vírus não voa. Tá? É a proximidade que faz o aerosol ir até você. Tá? Então, assim, o vírus não voa, não tem asa. Então, você dá a sua corrida. Tá? Não precisa lavar tênis quando chega em casa. Tá bom? Não precisa. Também é loucura. Loucura, tá? Isso, né? Lavar pneu de carro. Essa é demais. Lavar pneu de carro. Não. Eu já vi todo tipo de maluquice. Dê sua corrida. Voltou, gente. Coloque sua máscara para entrar no apartamento. Higienize sua mão quando entrar e quando chegar em casa. Acabou. Vai passear, gente. Ao ar livre, não tem problema. Cruzou com o vizinho está na outra calçada, não se aproxime para conversar. Se aproximar, bota máscara. Isso. Ô vizinho, tudo bem? De longe, gente. 2 metros é o suficiente. 2 passos de distância é o suficiente. Então basta isso. Vai levar o cachorro para passear, está cheio de cachorro trancado aí em casa, que não passeia. Essa pandemia aí marcou minha filha Lívia. Ela aprendeu a andar de bicicleta, que ela ficou lá na frente e terminou aprendendo. Vamos lá, outra aqui. Isso aqui é interessante. Quando é que eu devo, se de repente, em nome de Jesus, não vai acontecer com ninguém, mas para você dar informação para alguém, quando é que eu vou procurar a emergência? Possuem sintomas para poder ir. Só quando tiver com falta de ar. Falta de ar? Assim, simples. Simples. Teve falta de ar, vai para a emergência. Não teve. Não interessa se está com febre. O que você tem? Fique em casa. Começou a ter falta de ar, aí você vai para a emergência. Esta é a recomendação, ponto. Porque se você estiver com uma gripe simples, você vai ser direcionado para um setor de atendimento de doenças respiratórias, onde vai ter alguém com Covid. Então você pode ir para lá sem e voltar com. Então não é uma boa.
Teve até um caso, acho que foi no Rio, que aconteceu, uma criança sofreu um acidente, teve um problema na perna. Levaram para a emergência, pegaram, não avaliaram a criança e colocaram ela junta com outras crianças envolvidas. Imagina. E terminou ela tendo uma complicação, infecção e morreu lá. Então, é exatamente isso. Então, neste momento, mesmo que a nossa emergência esteja com muito poucos casos, as emergências estão vazias, Só procurar. basta ter um verdadeiro. Aquele um que está sendo atendido tem. Se você for o 2 e não tiver, você pode pegar do 1. Então, melhor não. É melhor não. Vamos lá, gente. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante também. Deixa eu pegar aqui. Já falamos sobre lavar as mãos, máscaras, distância de mais de 1 metro, né? Que são importantes. O grupo de risco. Quem faz parte do grupo de risco? Olha, você falou muito do idoso, você falou do diabetes, da pessoa que tem hipertensão e do cardíaco. A hipertensão é a hipertensão mal controlada. O diabético é o diabético mal controlado. Tá? O cardíaco ele tem doença cardíaca mais avançada. O idoso é o idoso mesmo. Tá? Quanto maior a idade, maior o risco. Mas tem um grupo que surgiu, que é o obeso. E aí o obeso é o obeso mórbido. Tá? Não é o barriguinha, né? Não é isso não. É o obeso mesmo. E pelo menos para nós aqui no Brasil, como eu falei com esse pessoal do Rio, com essas algumas pessoas, tem sido os piores casos. Então, mostrando mais uma vez, gente, que cuidar do templo é importante. Como eu falei, o diabético bem controlado está tranquilo, o hipertenso bem controlado está tranquilo, e o magrinho também. Tem problema cardíaco. E o cardíaco, ele, às vezes, não consegue, mas o cardíaco muitas vezes é problema também de hipertensão não controlada, não tem seguridade, né? Também cai no mesmo critério. Tá? Então, quem cuida do tempo não tem problema. Perfeito, gente. Tira o microfone. Fala direto para a câmera, direto. Porque o som ali te trocar para carregar. Falar direto para a câmera. Tá certo, mas vai dar diferença, né? Do alto. Tem que falar um pouco mais alto. Vamos trocar. Tá bom. Mas vamos lá, pessoal. Bem, as perguntas que eu colhi aqui, fiz um apurado, foram essas. Mas se você tiver uma pergunta, falta quanto tempo ainda, Henrique? Olha aí. 23. Então, eu queria dar uma dica também, pastor, tá? Que surgiu aí, eu lembrei. Não, mas ó, se você tiver uma pergunta, Manda de aí. repente eu não fiz, mande agora, que aí o Henrique aqui está nos ajudando aqui, vai passar para nós. Fale a bola ou cale-se para O cima. calo para cima. Então, olha só. O que eu falei? O que eu queria dizer? Essa coisa do álcool gel, Sim, certo. que eu mesmo citei aqui. Em que momento eu citei? Você está indo andar na rua, você vai para a rua, você vai sair, correto? Então, é onde não tem pia. Na rua não tem pia. Ó, muito boa essa daí. Dentro de casa, lugar onde tem onde lavar a mão, é lavar a mão. Primeira coisa. Então, foi um pânico de comprar álcool gel, gente. Eu ganhei um da minha mulher, uma bobinazinha dessa assim, está comigo já tem, desde o início dessa loucura. Aonde está? No meu carro. Eu saio do carro, eu coloco, eu entro no carro, eu coloco. Está lá. Não gastei nada. Está no meio. Para que comprar um balde? Para que acabar com o álcool gel da farmácia? Então, assim, aonde tem pia, é pia, água e sabão. É muito mais eficiente. Outra coisa, se a mão está suja, poeira, não adianta álcool gel, vira lama. Então é lavar a mão, mão limpa, álcool gel funciona. Mão suja, esquece. Mão limpa, a pia funciona. Mão suja, funciona também. Muito bom. Então assim, lava a mão com sabão. Qual sabão? O que está na pia. Tá bom? O que tiver ali, sabão de coco, sabão líquido, o sabão que tiver. É muito mais eficiente do que o álcool gel. E outra coisa, gente, vamos lá, olha só. Lavar a mão assim não é lavar a mão, tá? Aqui atrás é mão, dedão é mão e entre os dedos é mão, tá? Então lavar a mão é lavar a mão e punho é mão. A gente aprende no hospital, tá? Do cotovelo para cá,
a ponta do dedo, quando a gente vai fazer essa cirurgia, do cotovelo para cá, tudo é mão, tá bom? Então, lavar do punho para cá, tem que lavar tudo, tá? E frente e trás. Se você tiver dúvida com relação a isso, assista filme de faroeste, que os cabas não tomavam banho, que era aquilo. Então, essa coisa do lavar a mão é muito importante, tá? São os mitos, né? Criou-se o mito álcool gel, que nem no início, né? Tá todo mundo para comprar quilos de papel higiênico. Eu falei, gente, é respiratório, né? Não é gastrointestinal, não causa diarreia, não. Causa pneumonia. Meu Deus. Assim, criam-se umas loucuras, né? E uns mitos loucos nesse momento, que é o que eu digo, tem que se sentar, analisar a situação e ter prudência, né? Teve lugar em São Paulo que teve desabastecimento de gás, porque não teve entrega. Gente, eu fiquei ligado. Como é que está o trânsito? Está entregando? Não está. Está entregando? Tá. Eu não vou sair para comprar botijão, gente, porque eu não lembro agora o lugar de São Paulo, estou para lembrar, uma cidade do interior. Porque lá no interior de São Paulo faltou gás, não quer dizer que vai faltar aqui. É, verdade, muito bom. Então, assim, cuidado com esse tipo de informação, tá? Porque existem pessoas que se aproveitam do caos para conseguir lucro ilícito. Vou dar um exemplo para vocês, gente, que nós estamos vivendo. Máscara cirúrgica, tá? Nós comprávamos para o hospital, gente, arredondando para cima, 10 centavos cada máscara. A última cotação foi R$ 4,50. Pensou? Tem gente que se aproveita do caos. E quando dá o alerta, vai faltar, todo mundo corre, compra e o preço acompanha. Então, gente, cuidado com esse tipo de informação. Cuidado com esse tipo de coisa. Na minha casa, eu mantive as minhas compras como nós sempre fizemos. Nada mudou. Não comprei papel higiênico a mais. Nada disso. Enfim. Então, temos que cuidar, tomar muito cuidado, ter muita prudência nesse momento, muita sabedoria para poder saber lidar com isso. É para saber passar nessa situação. Tem alguma pergunta? Não, passou não. Então, não. A gente percebe que a gente está alcançando o que nós queremos, né? O nosso objetivo. Vamos falar de outra coisa agora, Luiz, aproveitar esse tempo. Nós falamos de cuidar do nosso corpo, das nossas ações. E aqui, cuidar da ansiedade, da emoção, porque muita gente está dentro de casa e está ficando meio paranoico. Assim, vou falar o que eu tenho feito. Isso. Né? Ó, já levantei parede, já pintei parede. Tô colando, aprendi a colar cerâmica. Tô colando cerâmica, pastor. Tô bom, né? Tô bom. Dá deleiro, tô bom. Tô colando cerâmica. Montei um aeromodelo pro filho de um amigo. Gente, tem que ocupar. Mente vazia é espaço aberto para pensamento errado. E não só ficar assistindo filme, né? Netflix, né? Não. Por favor. Perguntaram aqui, ó. Quando troca a máscara de tecido? Sim. Boa pergunta. Quando se trocar a máscara? Havia uma recomendação de trocar a máscara a cada 3 ou 4 horas. Esta recomendação caiu. A recomendação é: está úmida, troque. Ok? Muito então, bom. quando a máscara estiver úmida, troque. Perguntaram aqui, qual a melhor máscara para usar? A melhor máscara é que você tem. Tá? Gente, para uso ali fora, a de pano que as pessoas estão fazendo, e muitas pessoas estão fazendo que estão precisando, aquilo que eu digo da consciência social, né? Então, assim, as pessoas estão ficando desempregadas, estão fazendo máscara. Igual quando o Banerjee demitiu todo mundo, virou tudo taxista. Não sei se você lembra dessa época. Então, gente, assim, mas, né, fazer uma analogia aqui é essa. Então, assim, tem gente produzindo máscara porque está precisando. É uma maneira de ganhar um dinheiro nesse momento de crise. Então, se você não produz a sua própria, você produzir a sua própria legal, quer comprar de pano, compra de pano, gente. Tá? Não precisa comprar máscara industrializada. Ela não tem diferença para você. Muito bom. Tá? Tem mais alguma pergunta aí? Por enquanto não.
Eu queria tirar mais uma dúvida, eu anotei algumas coisas aqui. Vai falando. O pessoal fala muito do teste. O Brasil está testando muito, testando pouco. Gente, o teste para o paciente e para a equipe assistente muda muito pouco. Em momento de crise, sintomas, características clínicas, tem um monte de teste de sangue, que não é o teste do vírus, tá? Coisas que aparecem no sangue desses pacientes, e as características na tomografia de pulmão, para mim já é o suficiente para eu tratar o doente. Então, para o indivíduo não faz diferença. O teste é bom para monitoramento da saúde pública. Certo. Muito bom. Tem mais um aqui, ó. Se a pessoa espirrar na máscara, tem que trocar imediatamente? Não, mas ela provavelmente vai ficar úmida, Aí toca. tá? Então, se o espirro for seco, for só aquele atinzinho, mantenha a máscara. Mas provavelmente não vai ficar, vai ficar úmida, né? Então é melhor trocar. Tá? E na dúvida, troque. Tem mais uma aqui, ó. Existe a possibilidade desse vírus estar no ar? Não, pois é, olha só, gente. O vírus ele não voa. Não tem dente, não tem garra e não voa, tá bom? Então, assim, vamos entender. Quando você fala, gotículas, microgotas saem da sua boca e elas são capazes de atingir 1,5 metro. Se você for um tenor potente, 2 metros. E falar para cima... Um Carlos Rocha. Se for o Carlos Rocha, Carlos Rocha aqui na igreja, é melhor manter 2 metros. 2 metros. Então, assim, gente, não vai chegar a 2 metros. Então, ele vai na gotícula. Essa gotícula, se cai sobre a superfície, ele é capaz de resistir algum tempo na superfície, dependendo do material e da temperatura ambiente. Se cair no asfalto da rua, ele vai fritar na hora. O asfalto é quente. Dentro das casas, uma superfície lisa como um vidro de um móvel, ele vai durar umas 12 horas. Interessante isso. Então, por isso que as bancadas têm que ser higienizadas. Bancadas de local público, né? Você dentro da sua casa não tem que ter neurose de ficar higienizando tudo o tempo inteiro, porque é você com você mesmo. Então não precisa. Você veio da rua, você tirou sua máscara, guardou, lavou, higienizou sua mão para entrar em casa, não precisa entrar em casa e limpar tudo. Você não trouxe o vírus. Tá? Se você quiser ter um cuidado excessivo, extremado, chegou em casa, a roupa que você chega da rua, você tira, bota para lavar e vai tomar um banho. Isso é um cuidado legal. Tá? Isso é um bom cuidado. Tá? Mas nada além disso, ele não voa. Ele não é um mosquito. Não é um mosquito da dengue. Ele não é um mosquito. A dengue vem de locais diferentes, a dengue vem com o mosquito voa. Né? Então ele entra na sua casa. A dengue entra na sua casa, e as outras que lá é de espaço, chikungunya e a zika, entra na sua casa vindo da casa do vizinho. O Covid não vai vir da casa do vizinho para dentro da sua casa. Isso é importante. Muito bom. Tem mais alguma? Então o rapaz perguntou assim, vamos ver se você vai entender. No carro, usa enquanto dirige? Pode andar com as janelas abertas? Usar máscara dentro do carro. Eu não uso a máscara dentro do meu carro, porque é o que eu digo, sou eu e eu mesmo. Se você tiver com alguém um carona dentro do seu carro, eu sugiro que use e que o carona use álcool gel ao entrar no seu carro. Motorista de Uber. Motorista de Uber tem que usar e tem que obrigar o passageiro a usar e a higienizar a mão para entrar. Mas se é você e você mesmo, ou você e sua família dentro do carro, vocês já estão juntos dentro de casa. Não tem sentido. Tem mais uma aqui, ó. E a questão que estaria no chão, levaria no sapato? Não, é o que eu digo, isso é loucura. Tá? Ele não está no chão. É o que eu digo, a calçada não é um ambiente onde ele vai sobreviver. É quente, não é um local ali onde ele vai ficar muito tempo. A fricção do sapato, ele não vai resistir a isso. Tá? Então, tem gente neurótica botando pano com água sanitária na entrada de casa. Isso não tem menor evidência de que isso tem algum benefício. Teve uma cidade que o prefeito mandou higienizar o asfalto. Mandou limpar a rua com água sanitária. Isso é loucura, gente. Loucura, gente. Isso é loucura. Tá? Meu Deus do céu. Vai, Luiz, continua aí. Então é isso. Então o que eu falei do teste é isso. O teste tem muito mais interesse para a saúde pública do que para nós. Tem algumas vantagens de ter o teste quanto à decisão de quanto tempo eu vou manter o doente isolado. Então tem alguma vantagem sim para o paciente, mas ele não é mandatório. Se eu não sei
né, o teste não veio positivo e tal, mas a clínica era toda, eu tenho um período que eu vou manter o doente em isolamento que garante o paciente. Então, com os sintomas, 14 dias, mais grave, 20 dias isolado, acabou. Se ele testar negativo antes disso, eu posso tirá-lo da quarentena antes disso. Tá? Mas eu teria que ter um teste inicial e um teste depois. E não tem teste para isso tudo. Então, assim, essa coisa de exigir, eu quero teste, não tem necessidade para você, para o indivíduo. Não imperativo. Era muito melhor para mim, porque eu teria certeza de quem eu estou tratando, quem é Covid, quem não é Covid e tal. Né? Então, facilitaria muito a vida dos médicos. Mas, para o indivíduo, não muda tanto. Tá? Então, assim, essa coisa do teste, estava essa loucura, tem teste, não tem teste, gente chegando na emergência, eu quero ser testado. Para quê? Não faz sentido. Para que você quer ser testado? Né? Teste é só para o doente que vai internar, que vai ser tratado mais incisivamente. Chega com sintomas. Isso. E aí faz. É isso aí. E assim, nós estamos saindo de uma situação de distanciamento social absoluto para uma situação de distanciamento social seletivo. Distanciamento social seletivo. O que é o distanciamento social seletivo? Gente, o comércio abriu, as coisas abriram, porém, o idoso continua em casa. Isso. O grupo de risco continua em casa. Vamos resumir. Então, hoje, abriu-se para uso de máscara na rua para não grupo de risco. Se você é grupo de risco, você continua com o distanciamento social absoluto. Isso é muito importante. Muito bom. Tem mais uma aqui. Perguntou, doutor, não seria bom fazer a sorologia para saber que está imune? É o que eu digo. É legal, eu também queria fazer. Mas não tem teste para todo mundo, o teste ainda é caro, ele é pouco disponível. O fato de você fazer o teste agora, né? Deu que você é imune. E aí, você vai deixar de usar máscara? Não é muito prudente, até porque você pode ainda estar passando para os outros. Então, assim, se a gente começa a abrir muito essa coisa da testagem, começa a ter muita gente imune, isso pode ser uma falsa... Eu vou ter um falso teste positivo de imunidade, porque existe reação cruzada do teste de imunidade com gripe. Então, eu vou ter gente andando na rua que não é imune e que vai estar achando que é. Mesmo que esse percentual não seja muito grande, quando eu faço um número muito grande de testes, numericamente as pessoas aumentam. Isso. E elas passam a ser transmissores. Isso é um risco. Então, não tem que se fazer isso, tá? Tem mais um. Uma pessoa veio de São Paulo, se ela estiver contaminada, quanto tempo para manifestar? Pois é. Essa pessoa tem que ficar de quarentena 2 semanas. É isso que ela perguntou na segunda. Ela perguntou, seria bom ficar isolado? 2 semanas. Mas no caso a pessoa veio de São Paulo, mas não sabe se... Isso. Ela falou assim, que ela veio de São Paulo e ela já está contaminada. Quanto tempo? Então, se a pessoa está com poucos sintomas, quer dizer, sintomas que não requerem internação, são 2 semanas de isolamento. Muito bom isso aí. E a família que recebeu essa pessoa? Bota ele de máscara dentro de casa e manter o menor contato possível. Tá? É isso, basta isso. Então, por isso teve até o Siqueira, que ele pegou a Covid e ele está em casa, trancado dentro do quarto. Tem que circular o mínimo possível. Né? Ele fica ali, só há para pegar a comida e tá? para proteger a família. Para proteger a família. E são 2 semanas. Perguntaram aqui, quais são os grupos de risco? Nós falamos aqui, as pessoas têm doença cardíaca, hipertensão ou diabetes sem controle, o idoso e o obeso. Não é o gordinho, tá? Não é aquele com barriguinha não, o obeso. E hoje tem sido o pior grupo, ou os piores casos de maior gravidade, nós estamos vendo que tem sido os obesos. Tem mais uma aqui. O motorista em movimento pode inspirar as gotículas alçadas o motorista de trás caso a janela esteja aberta? Não, isso é loucura. Dentro do carro, contaminado dentro do carro. Toda doença, ela precisa do que a gente chama de inóculo, ou seja, tem que ter uma quantidade mínima de bactéria, de vírus, para causar doença. Então, se eu pegar um vírus Covid e pingar na língua, eu não vou ter doença. Eu tenho que ter uma quantidade de vírus inalado para ter. Tá? Isso é válido para qualquer doença infecciosa.
É lógico que dependendo da agressividade do bicho, eu vou precisar ter mais ou menos. Cólera, se eu tiver 100 bactérias em 1 mililitro, eu tenho doença. Outra bactéria que fala gastroenterite também, que é a Escherichia coli, eu tenho que ter 1000. Por quê? Porque são bichos que têm mais agressividade ou menor agressividade. Tá? Então, a janela aberta, aquilo já dissolveu no ambiente. Uma gotícula não vai fazer mal. Mas se o motorista está andando de janela aberta, e ele é um motorista profissional, que vai entrar pessoas, é bom ele estar de máscara, aí não vai aspirar nada, né? Agora, se você, no seu carro, você anda de janela aberta, não tem risco nenhum para você. Tá? Tem mais uma aqui, ó. Temperaturas mais quentes, como no Brasil, dificulta a propagação do vírus. É mito? Não, não em certo sentido, como eu falei. Ele não vai ficar tanto no ambiente lá fora, porque lá está quente, ele vai eliminar o vírus mais rápido, tá? Mas não é onde você pega no contato com pessoas dentro de locais fechados, tá? Então, isso não é a verdade. A última aqui, que a gente está com 4 minutos para fechar. 15 dias para o vírus se manifestar. E quanto tempo máximo da doença no organismo? 21. Os casos mais graves, a gente tem dado 21 dias de quarentena. Aqui, ó, mais uma passou aqui. O ônibus cheio, mesmo de máscara, corre algum risco? Todos de máscara, o risco cai vertiginosamente. Tá? Porém, você não pode garantir que alguém entrou um pouco antes de você sem máscara e deixou nos locais onde você se segura, certo? Desceu do ônibus, álcool gel na mão, ou uma pia para lavar a mão. Tá? Não se garanta. Tocou em local público, botou a mão em local... Dinheiro. Bem lembrado. Dinheiro. Hoje eu pego nota, boto na carteira, álcool gel. Tiro nota da carteira, lavo de novo. Ou pia ou álcool gel. Então, quando eu falo álcool gel, é higienizar a mão. Normalmente, dinheiro você está na rua, né? É o álcool gel. Então, assim, pegou em dinheiro, pegou em coisa pública, botou a mão, lave a mão. Muito bom. E tem quanto tempo ainda? Falta 3 minutos. 3 minutos. Luiz, voltando àquele ponto de estar dentro de casa. Procurar o que fazer, se ocupar. Isso, arruma o que fazer. Só cuidado para daqui a 9 meses não ter surpresa. Não, faça isso também. Procurar, não só ficar em frente à TV, assistir filme, não, tem um tempo. Vamos ler. Ler livros muito bons, tem livraria aqui. Pois é, tem esse anunciado de livro, tudo quanto é live, é a live da sede, é a live aqui. Você fica lá e vá. Olha, se eu for ler tudo que já me botaram nessa live, vou ficar o resto da vida, vou precisar de mais quarentena, vou precisar de mais tempo de quarentena. Então é só passar ali. Tem mais uma aqui, ó. A curva da pandemia no Brasil pode aumentar agora no inverno? Essa é uma boa pergunta. Se mantiverem as medidas hoje tomadas de guarda alta, vai desaparecer durante o inverno. Muito bom. Beleza, gente. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez, Luiz. Obrigado. Obrigado. Viu? Aí sei que foi muito proveitoso esse tempo de conversa. E eu não vou passar o Instagram dele, não, nem o Facebook, para você fazer pergunta. Aí tem o WhatsApp dele. Ele já resolveu muita coisa aqui. E procure sempre sites confiáveis. Você pode citar, Luiz, algum site que a pessoa pode se informar? Olha, você quer saber alguma coisa? Quer saber tudo que interessa? Boletim Epidemiológico Covid, Ministério da Saúde. Eles já está no 14º, eu estou aguardando o 15º, tá, que vai ser a próxima atualização. É capaz de sair hoje ou amanhã o 15º. Ponto, tem tudo lá, todas as estatísticas, e é tudo confiável. O resto é historinha da carochinha. Tá bom, gente? E lembre-se sempre disso. Fé, mas prudência, diligência, entendeu? Sensatez, nada de tolice. Temos que usar a sabedoria, o conhecimento que se tem, que é Deus quem dá ao homem, para poder se proteger sua vida e a vida da sua família. E você que é membro da Igreja Verbo da Vida, todos esses conselhos que foram dados, eu peço que você possa praticar isso, que saiu na rua, máscara, do jeito que foi dito aqui, porque assim está sendo exemplo para os outros. Lembrando a Rossana Lira, às 18 horas, na quarta-feira, 19 horas, com Leandro Machado, e 20 horas no Ministério Verbo da Vida, com Derek Walker, Escatologia. Forte abraço, amo vocês, viu? Até mais.